Eu estou muito feliz de mais um estudo no livro de Atos. I'm so happy that we are having another study in the book of Acts. Esse livro maravilhoso que tem nos ensinado This wonderful book tantas coisas that is teaching us so much da vida prática cristã. of the practical Christian life. Eu espero que você esteja sendo abençoado com I hope essas that you are lives, being blessed with these lives, que você esteja abençoando outros, and may you be blessing compartilhando. other people and sharing this. E hoje nós vamos falar todo o nosso estudo baseado no capítulo 10. Our study today will be based completely on chapter 10. E eu gostaria que você já abrisse And I want you to begin by opening no in livro the de book Atos, of Acts, capítulo 10, chapter 10, e você vai ler junto and you're going comigo to read with us alguns textos, alguns some versos, texts, e some vamos estar falando verses. sobre o tema de hoje. I'm going to be talking about the theme for today. E eu gostaria que você orasse comigo I want you to pray with me para que Deus nos ilumine, para que Deus so that God will illuminate us nos ensine and teach us através desse texto do capítulo 10. through this text, okay, in chapter 10. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estarmos aqui. Lord, we thank you for the blessing of being able to be here. Que tu nos use para abençoar outras May vidas you use us to bless other people's e lives, tudo que possa haver no nosso coração and may everything that is in our heart com relação ao racismo, Senhor, regarding racism, tu Lord, esteja tirando, Pai, you be removing, para que nós sejamos como Jesus é, that we could be like Jesus is, que amou todos, who loves everyone a todos da mesma forma. in the same way. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Então, nós estamos nesse capítulo e vamos ver a história de um centurião. We're in this chapter, we're going to see the story of a centurion. E um centurião, ele é um oficial romano, A centurion Era, no caso. was a Roman official, como se fosse um comandante ou um capitão, like a captain or a commander, que estava liderando, que tinha 100 soldados debaixo da who sua had liderança. 100 soldiers under his leadership. E nós vamos ver que esse centurião, logo no capítulo 1, diz onde ele estava morando, And que we're era em going to see Cesareia. in verse 1, that he was living in Caesarea. É uma cidade portuária, uma cidade estratégica para o Império Romano. A city that was a port city that was strategically located for the empire, E the ele Roman estava Empire. nessa cidade chamada Cesareia, And he was in a city called Caesarea. uma cidade. Cornélio, centurião da corte, chamada a italiana. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian Band. E nós vemos no capítulo 2 que. Versículo 2. No versículo 2, que o texto vai nos dizer que ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa He was a devout man and one that feared God with all his house, e que fazia muitas esmolas which gave much alms to the people ao povo e de contínuo orava a Deus. and prayed to God always. Nesse verso aqui, nós estamos vendo que ele era um semi-prosélito, In this verse, we see that he was a quasi-proselyte. porque apesar dele não ser um judeu, Although he was not a Jew, ele temia o Deus de he Israel feared the God of Israel, e ele fazia algumas práticas, assim And- como os semi-prosélitos, and he had certain practices like the semi-proselytes, que eram convertidos ao judaísmo, mas Which não eram were- circuncidados. which were converted to Judaism but were not circumcised. E aqui nesse caso diz que ele dava esmolas. And it says here that he gave alms, he gave gifts to the people. Com certeza ele não dava esmola aos soldados que estavam debaixo da liderança dele. Certainly he did not give alms to the soldiers underneath his leadership. Um soldado naquela época recebia 225 denários. A soldier at this time received 225 denarii. E um denário era o salário padrão para um dia só de And a trabalho. denarii was a standard
wage for one man's labor for one day. Fora os despojos, os saques que eles podiam tomar posse quando venciam uma Not to batalha. mention all the things that they would grab when they won a battle. Então esse homem devoto, Spoils. temente a Deus, So this man who was devoted to God, que também trazia toda a sua casa no temor do Senhor, who also brought all his house in the fear of the Lord, dava esmola para o povo judeu, o povo pobre que existia gave em Jerusalém, alms em Israel. to the Jewish people, the poor Jewish people that lived in Israel. E a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas a este povo e And de the Bible- contínuo orava a Deus. The Bible says that he gave much alms to the people and prayed to God always. E nós continually. lembramos que Jesus, quando ensinava aos seus discípulos And a we are respeito reminded de dar, né, de ofertar, de dar esmola, That Jesus, when he taught his disciples regarding giving alms, ele nos ensinou que o que a mão direita faz, a mão esquerda não he deveria taught us saber. that what one hand does, the other hand should not. Que nós não be deveríamos aware of. fazer nenhuma obra de caridade, That we nenhuma shouldn't obra do- de amor ao próximo, We shouldn't do any work of charity or love to our neighbor, visando ser visto como looking hoje em for dia, né? Muita gente faz showing off, like qualquer many people tipo today. de caridade, já They quer fazer do selfie, charity and they want to do a selfie of themselves, expondo a pessoa que está em necessidade. and they're exposing the person who is in need. Não faça isso. Don't do that. E outra coisa que a gente vê que ele de contínuo orava. Another thing that he did is that he constantly prayed. E Jesus também nos ensinou que nós não devemos orar orações altas para que todos vejam e ouçam. Jesus also taught us that we ought not to make loud prayers to just show off to people, Para que a gente draw attention. ganhasse atenção, como o pastor traduziu. Mas que as nossas orações devem ser But that our no prayers nosso quarto, would be muitas vezes, by ourselves, só in our entre room. nós e Deus. Between us and God, Porque Deus nos ouviria e nos recompensaria. because God would see us and reward us. E foi isso que aconteceu com And this is what Cornélio. happened to Cornelius. Ele podia fazer esse tipo de amor ao próximo, de caridade, He sem could do acts of charity and love to his neighbors sem esperar nada em troca de Deus. without expecting anything back from Ele God. podia estar orando continuamente He could sem be imaginar o que isso estava continually without knowing acontecendo no mundo what was espiritual. happening in the spiritual, Mas nós vamos ver que spiritual o realm. Deus que tudo vê, But we will see that the God who sees o everything, Deus que está ouvindo as suas orações The quando God você pensa que ele está longe, who mas ele sees está your ouvindo. prayers when you think he's away, when he's far away, but he's not. Os He can hear ouvidos you. deles estão abertos à sua oração. Você His precisa ears acreditar nisso. Are attentive to your prayers. You must believe this. E você precisa And you acreditar must que todos believe os atos de amor that que all você tem the feito em acts sua obra pelo Of próximo, love that you do for the Lord, for your neighbors, não passa despercebido. is not unseen. Então você vai ver que como não passou despercebido, um And it anjo vai wasn't. aparecer para ele. And another, you see that he was not unnoticed because an angel showed up to No him. verso 3 vai nos dizer que In um verse anjo 3. de Deus se aproximou dele That it says that an angel appeared to him e disse: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor. Quando ele viu esse anjo, ele ficou cheio de temor. and saying unto him, Cornelius. And when he looked at him, he was afraid. So he was very afraid when he saw the angel. E a palavra que ele vai usar assim, o que And the é word Senhor, that he uses is, what is it, Lord? pode ser usado como se referindo a Deus, It could be used referring to God mas as the pode Lord, ser se referindo a alguém que but it could be eles referring reconhece to como autoridade someone maior sobre a vida that dele. he recognizes being a higher authority upon his E a life. palavra que ele recebe do anjo é: as tuas orações e as tuas esmolas subiram And he receives para a a memória word diante de from Deus. the angel saying, thy prayers and thine alms are come up for memorial before God.
Então você pode estar orando pela sua So you could cidade, be pelo praying seu for your bairro, pela city, sua your família. neighborhood, your family. E você pensa, não, estou só you jogando think, palavras ao vento. "Hey, Você não está. I'm throwing words to the wind, Deus está vendo e Deus está ouvindo. but Amém? God can see you and He's hearing you." E no verso 5 e 6 diz que esse anjo está mandando ele enviar mensageiros para buscar a Pedro, o apóstolo Pedro. Mais pausada para poder do And in verse 5 is saying, can you say that again? In Que verse esse 5, anjo diz para ele enviar that angel mensageiros para buscar told Pedro. him to get messengers to get Peter. Porque Because as orações estavam sendo The ouvidas prayers were being heard, e Pedro seria and o Peter instrumento would be the instrument para concretizar to as orações que ele estava fazendo. fulfill the prayers that he was making. E você vai ver que Pedro está hospedado And you na see casa de um homem chamado Simão. That he was lodged in the house of a man called Simon, Simão, a o tanner. curtidor. a tanner. É interessante como a It's Bíblia faz interesting questão de mostrar onde that the Pedro Bible, estava hospedado. Makes a point to show where Peter was lodging. E nós sabemos que Pedro, And ele we era know um that homem guiado Peter pelo Espírito Santo. was a Ele man ia onde Deus mandava That ele ir. was guided by the Holy Spirit. He went where God told him to E go. para Pedro se hospedar na And casa de um gentio já era to, algo muito lodge difícil. in the house of a Gentile, it was already a very difficult thing. E eu sei que alguns de nós é difícil entender a And questão some do of us racismo may have a hard time que understanding o this povo judeu racism vivia nessa hora, nesse tempo. issue that the Jewish people lived at this time. E o racismo nunca poderá ser justificado. And racism can never be justified Porque nós temos que olhar o outro because we must look como at each somos, other porque todos as somos we are, because parte we da raça all humana. are part of the human race. Nós todos somos iguais, We não all are importa. equal. It doesn't Não matter importa a nação que a gente the nation nasceu, não we importa were o born sexo que a gente into, nasceu, what sex we have. não importa a We were quantidade born, de bens que nós temos ou não. No matter how many belongings or possessions we have. Mas pensando nessa situação aqui, imagine But thinking in você. this situation, imagine you, Imagine se você sendo brasileiro, if por you're exemplo, Brazilian, for example, e gostasse muito de uma nação, and you really like a certain nation, seja a América, seja qualquer uma whether it's nação the que United você States or considere uma another nação nation próspera, como a that you França, like, France or como another qualquer um desses países de prosperous terceiro country mundo. or another third country. Agora Third world imagine country. que você está no seu país vivendo uma liberdade Now imagine that you are living freedom in your own country. e de repente a sua nação And all of a fosse sudden, tomada por uma Your outra nação. nation is taken over by another nation. E de repente invaded. você andasse na rua e todas now, as bandeiras do all seu the país Flags of your country foram substituídas replaced pela flag pela bandeira desse novo of país this, que tomou this conta do other seu. country that took over your country. Imagine que aonde você fosse, cada Imagine esquina wherever que you você go, fosse every para comprar corner, pão, to buy bread or something, você visse algum you see a soldado soldier armado, with weapons, observando cada passo da sua watching your vida. every step. Como você começaria a How would ver you essa nação? how would you begin to see that nation? Era exatamente assim That's que exactly o povo how judeu, The Jewish people eles já tinham a crença de que qualquer outra they had nação era the belief that uma other nação que não nations era tão boa quanto were a not deles. as good as their own, E eles já tinham interpretado, and they had already passado interpreted or interpretações erradas they had already had or furthered other interpretations de como Deus wrong vê o interpretations. mundo e todas as nações. Of how God sees the world and other nations. E acrescentando a isso, eles tinham And now on esse top of ódio that, they had this de hatred saber que os romanos tomaram conta da sua of nação knowing that the Romans had taken over their nation, e agora eles eram submissos a essa and now they nação, were under that nation. observados o tempo todo They por were esses soldados. observed by these soldiers at all times. Mas
algo estava acontecendo, But something queridos, was happening, porque o beloved, Espírito Santo havia because the sido Holy derramado Spirit sobre had been toda a poured terra. upon all the earth. Deus já estava God was already para terminar com todos esses sentimentos de God superioridade, was already about to end all these feelings of superiority, de of nacionalismo, de nationalism, of racismo. racism, E Deus já queria mostrar and God wanted to show que Jesus morreu por that Jesus todos. died for Que all, Jesus morreu that por Jesus cada um de died nós. for each of Não us. importa quem somos, Doesn't matter que who we nação are, nós what somos. nation we're Todos from. nós pecamos We all have e sinned, todos nós carecemos and da we all glória de Deus. need. We all have fallen short of the glory of God. Então esse homem So this recebeu man essa instrução received do an anjo, instruction from the angel, dizendo que o homem de Deus, o saying apóstolo the Pedro, man of God, the estava apostle na Peter, casa desse was outro homem in the chamado house Simão, of o this man, curtidor. Simon the tanner. Ele não era aquele que was- curtia todas os posts de Pedro ou dos irmãos da igreja. She just made a wordplay with the guy's profession. It only works in Portuguese. Não, Sorry. não funciona. Okay. Então, ele era o curtidor porque ele trabalhava So this man was a tanner because he worked com peles de animais With- que eram curtidas with animal skins that were tanned para várias for various finalidades. uses. Então, onde estava o Pedro? So where was Peter Na casa de um gentio, que já house seria horrível. of a Gentile, which was already a big deal? Para os judeus daquela época The era Jews at the algo, time, era algo that was a imundo, that era was a no-no, that was inaceitável estar unacceptable. na It presença was unacceptable for de a Jew to be gentio. lodging with a Gentile. Mas estar na casa de alguém que But being in the trabalhava house com animais imundos, como o of- porco, of a house of somebody that works with impure animals like the pig, que tocava em animais mortos, que também era proibido this pela man lei. touched dead animals. That was also forbidden according to the law, Porque quem tocasse em animais mortos Because- ficariam impuros por um tempo. because those that touch a dead animal, according to the law, were considered ceremonially impure. E Pedro estava ali, foi lá que Deus And mandou ele estar. That's where Peter was, No and that's lugar where onde God tinha told esse him to be, gentio where there was this Gentile, e que ainda por cima praticava uma who profissão also que era practiced. considerada imunda. Which on top of on top of it all, he practiced a profession that was considered unclean. E isso tem um grande And significado this has para a nós, big queridos. meaning to us, beloved. Porque Deus já estava preparando Because tudo God was already planning everything. e usando aquele instrumento And que using ele escolheu, que é Pedro, That instrument whom he had chosen, who's Peter, para estabelecer a sua to igreja. establish his church. E a sua igreja está incluído os And his judeus church includes the e os Jews gentios. and the Gentiles. E a igreja do And Senhor the church of the Lord é para todos is for aqueles all que creem em Jesus, who believe in de Jesus, todas as línguas, of all tribos languages, e nação. tribes, and nations. Então ele estava ali So he was there, e o anjo vai dizer para Cornélio and the angel will say to Cornelius que ele deve enviar emissários para that he ought trazer to Pedro. send emissaries or send people to go get Peter. E ele fala para esses emissários And he tells these emissaries tudo o que aconteceu, que ele viu um anjo, everything that he saw. He que saw an ele angel, sempre ora, que ele that sempre he's always busca o Senhor, praying, he's always e que seeking the agora Lord. tinha que buscar esse And homem now chamado Pedro he que has está to nesse send local. these men to Joppa to call for Simon. E ele In manda Joppa. 2 servos, ou seja, 2 escravos, So he sends 2 servants, 2 slaves, e ele manda também and he sends soldado dele, also one of his soldiers, soldado próximo dele, a soldier that was near to him, que também era um devoto, who was also também devoted, acreditava em Deus. who also believed in God. E ele manda esses emissários And he sends these emissaries, para these buscar a men, Pedro. to go call for Simon or Mas Peter. enquanto eles estavam chegando,
But as they were arriving, before they arrived, Pedro vai orar Peter no telhado. is going to go Isso to the tá no roof verso to pray. 9. We see that in verse 9. As casas daquela época no Oriente Médio, The elas tinham o telhado, era usado como terraço. At that time, they had roofs. Uhum. Hold on. Que era O usado. volume tá ligado ali hoje. Okay. Que Say it again. telhados que eram usados como terraço. The houses had roofs that were used as terraces. Okay. E nesse momento que Pedro subiu para o terraço And para when orar, Peter goes up on the roof to pray, no verso 10 nos In diz verse que ele 10, ficou com muita fome. it says that he was very hungry. E nessa hora que ele estava com fome, And at this time when he was very ele hungry, viu o céu aberto. he saw the heaven open. Vamos ver lá no verso 10. Verse Estando com 10. fome, And he became very hungry quis comer. and would have eaten. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio uma êxtase. But while they were made êxtase. ready, he fell into a trance Então viu o céu aberto and saw heaven opened e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, and a certain vessel descending unto him, o qual era baixado da terra pelos 4 pontos, as it had been a great sheet, contendo knit toda at the sorte four de corners, quadrúpedes, and let down to répteis the da earth, terra wherein were all manner of four-footed beasts of e the aves earth, do céu. and wild beasts and creeping E ouviu-se things. uma voz que lhe and fowls dizia: of the levanta-te, air. Pedro, mata e come. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Pedro teve essa visão de todos os animais que Peter eram had this considerados of imundos all pela these lei. animals that were considered unclean in E- the law. A lista desses animais está em Deuteronômio And the 14. list Se for você this quer is found in observar, Deuteronomy Deuteronômio 14. 14, de If you want 3 to a observe 20. É um texto longo. Between Mas verses 3 and 20. Mas eu desafio você It's a long a ler text. I challenge you to esse read texto. that text. Então, qual é a característica que So what is the distingue os animais characteristic e os peixes e os that pássaros que são distinguished considerados limpos? The animals that were, and the fish and the birds that were considered clean. Esses animais, pássaros, peixes These animals, fish and birds e animais, peixes e pássaros que são permitidos para a gente that were comer, allowed to be eaten, eles são herbívoros. they were herbivores. Ou aqueles que se alimentam, mesmo que não sejam de Or de those ervas, that, although they may not eat mas herbs, de algo fresco. but they would eat something fresh. E os animais que Deus proibiu, basicamente a diferença é essa. That's the basic difference. A maioria dos The animais animals que that são God proibidos, forbid eles comem da presa that are animals that eat prey depois que elas já morreram. after the prey has been killed. Por exemplo, a águia, o For falcão, example, the eagle, the falcon, ou são animais necrófagos, que são animais que comem, or animals that eat os mortos já em dead. decomposição. Dead Algo morto animals. já em decomposição. other dead animals already in decay, Como os abutres like the vultures e as lagostas. and lobsters. E também ele fala especificamente dos animais como a lebre e And he como also o porco. speaks very specifically about animals like the bunny and the pig. Porque esses são animais Because these que animals, comem as suas próprias fezes. They eat their own feces. Então, esses são os animais these are the considerados animals impuros, that are considered unclean que estão lá em Deuteronômio and are 14, found in 7. Deuteronomy 14. E por que agora Pedro teria que comer isso? And why would now Peter have to eat this? Primeiro porque Deus First, falou que ele os because God purificou. God said that he purified them. Então, quando Pedro recebe essa So when Peter visão, receives this essa vision, visão vai aparecer para ele 3 this vision vezes. appears to him 3 times. E Pedro vai ficar, vai Peter refutar, ele não vai is querer, going to refute it. ele vai rejeitar, Rejects it porque ele não quer Because comer he doesn't daqueles wanna eat animais, porque ele those entendia animals, que aqueles because he animais understood eram impuros. those animals were impure. E
por que que Deus Why agora would God está now dizendo que ele pode comer? say that he can eat them? Queridos, nessa altura At this, do mundo, nesse at this- tempo do mundo, at the time that of the world that this was happening, e a principal barreira biggest barrier- uma principal barreira cultural entre gentios e biggest barrier between e judeus. Gentiles and Jews era a barreira alimentar. was the food barrier. As barreiras culturais The que também cultural vinham do tipo barriers de alimento ingerido. Came because of the types of foods that they were allowed to eat. E Deus estava agora para And usar, God por now usar was Pedro about- para derrubar todas Was essas about to barreiras. use Peter to bring down those barriers. Em Marcos 7, In Mark Jesus, chapter 7, Marcos 7, de 15 a 19, 15 through 19, Jesus diz que Jesus says o que realmente that contamina o what homem really contaminates a não man é o que entra is no not homem. what goes into the man. Porque, na verdade, quando entra Because no homem, What goes into a man, Jesus ensina que Jesus ele saying é purificado. that it is purified, Mas o que sai do homem, but what comes out of que the man contamina o is homem. what contaminates porque the o que man. entra no homem vai Because what sair quando a gente for ao enters the banheiro. man goes out when he goes into the bathroom. Mas o que está dentro do nosso But what's coração inside our heart é que vai contaminar is really todo going o to nosso ser. contaminate all of our being. Então, Deus está dizendo So God agora is saying now para To Pedro Peter, que ele poderia se alimentar he daqueles animais could porque ele tinha eat purificado. those animals because he had purified them. E só um parênteses, a única coisa me que open a realmente parenthesis ficou here. bem clara para nós The only cristãos thing nas that is very escrituras clear for us as Christians in the com scriptures relação a costumes regarding, gentílicos, pagãos, Gentiles e que não é customs aceitável para nós, that are not acceptable to e us, são proibidos para nós, that are forbidden to us, tá em Atos 21, 25, is found in Acts 21, que é o 25, sangue, which is blood, comer sangue, to beber eat sangue, or to drink blood, e porque isso o sangue é o Because símbolo the da vida, é a blood vida, is the é o que life. Jesus foi derramado para is nós. what Jesus poured for us, E o his blood. sangue também é muito usado na adoração dos ídolos. And also blood is very used in idol worship. E a outra coisa é se abster das relações sexuais ilícitas, And né, also, da the prostituição, da One is imoralidade to sexual abstain from prostitution, sexual immorality, e de qualquer coisa, qualquer animal estrangulado. and any animal that has been strangled. Amém? Amen. Se você tem alguma dúvida, tá lá em Atos If you have any 21, 25. doubts, you can look in Acts 21, 25. Então, Pedro tem essa visão. So Peter has this vision, E porque foi 3 vezes and why did it happen 3 times? para enfatizar To emphasize a Pedro to Peter, que já estava com dificuldade who de was decifrar already tudo aquilo. having a hard time with this. Mas olha como Deus é perfeito. But querido. God is so perfect, beloved. 3 homens veio 3 men came para buscá-lo. to seek after him Logo depois que ele teve a visão. right after he had this Então, vision. com certeza, Pedro entendeu que tudo aquilo que estava And for sure, acontecendo veio de Peter Deus. understood that all this came from God Porque o próprio Deus também falou para ele. because God himself told them. Olha no verso 17. Look at verse 17. Enquanto Pedro estava perplexo Now sobre we're- qual seria o significado da visão, Now, while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Olha o 19. Enquanto meditava Verse Pedro 19. acerca da visão, disse-lhe o Espírito: While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, estão aí 2 homens que te procuram. behold, 3 men seek thee. Levanta-te, Arise, pois therefore, desce e vai And com get eles. thee down and go with them, Nada duvidando, doubting nothing, porque eu os for I enviei. have sent them. E quando eles chegaram So when they arrived para Pedro, eles falaram: to olha, Peter, esse they said, centurião nos the enviou centurion aqui
sent us here. certo anjo apareceu para An ele. angel, a certain angel appeared to him. E esse anjo disse que era para buscar você, And this que você angel tinha algo para told eles, para nós. him that we need to come get you because this angel says you have something for us. Você está disposto, queridos, Are you a willing, receber de beloved, Deus uma missão to como receive a essa? mission like this from A God? ir pregar To a go quem preach você, por alguma razão, someone tem algum tipo de sentimento contra? You have, for whatever reason, some feelings against? Será que você é capaz de Would you vencer as be willing barreiras, to overcome the barriers? de negar, of de abrir mão denying, de todo o racismo, de todo o letting nacionalismo, go of all racism, all para ser nationalism, usado por Deus? to be used by God? Quando nós chegamos aqui em Newark, When we arrived in Newark, eu ouvi de brasileiros, I heard from Brazilians, infelizmente, unfortunately, dizer isso assim, olha, saying, eu não quero vir para I um don't want culto to onde come tem to onde a mistura service brasileiro com, where we mix com latinos, com hispanos. Hispanics with Brazilians. Não, eu não quero esse tipo I de don't want that igreja. type of church. Como é que a pessoa vai para o céu, querido? How are they going to go to heaven? Se no céu beloved? será um lugar If onde in heaven is estaremos a todos place juntos, where we're going to de be all toda a together, tribo, every língua tribe, every language, e nação. every nation. Você está preparado para o Are you céu? ready for Então você heaven? precisa abrir seu Then you coração must aqui na open up your terra, heart de here on estar earth, aberto, to be porque open, o avivamento because está the chegando. revival is E coming. esse avivamento, Deus encherá as And the igrejas. revival, God will fill up the churches. Deus vai derrubar todo o God will racismo. break down every Não terá racism. mais essa coisa de It's not igreja gonna be, de afro-americanos, African igrejas de American preto, churches or black igrejas churches de chineses, or igrejas Chinese de churches japoneses. or Asian churches. Deus vai trazer uma God will unidade. bring a unity. Nós seremos um We em will be Cristo. one in Foi para Christ. isso que Jesus That is morreu. why Jesus Para que died. não haja mais nem homem, nem mulher, There will nem, be no difference between nem man livre, and nem woman, senhor, free or nem judeu, slave, nem grego. Jew or Greek. Somos todos um em We are Cristo all Jesus. one in Christ E você Jesus. precisa amar a todos, And you must porque love all, Jesus morreu por because todos. Jesus died for all. Você não é melhor que You're not ninguém better por causa than da sua anybody cor. because of your color, Você não é melhor do que You're not ninguém better porque than nasceu anyone numa certa because you were nação. born in a certain nation. Todo esse racismo All tem this que cair por racism terra em has to nome come de down in Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Nós vamos ter comunhão com todos, We will have todo tipo de fellowship pessoas. with all kinds of people. Esse preconceito com This pessoas de prejudice rua, com pessoas pobres, against people that are homeless com or pessoas de poor, pouca instrução. people of low education Isso precisa status. sair do seu coração, This needs to get out of your heart porque isso não agrada a because this does Deus. not please God. Não considere imundo o que Deus purificou. Don't consider unclean what God has purified. E pela palavra de Deus somos And by todos the word of God, we purificados. are purified. All Amém? of us. Em nome Amen. de In Jesus. Jesus' name. Então Pedro entende a missão que Deus está So dando Peter para ele. understands the mission that God gives him. Deus disse, vai sem God says, questionar. go, don't question. Você vai com esses dois You're going to escravos, go você with vai these com slaves, esse with this soldado romano, soldier, this Roman soldier. mas não questione. Don't question him. Apenas obedece. Only obey. E hoje o Espírito Santo está dizendo, para de And the questionar Holy o que Spirit Deus is mandou telling você fazer. telling you today, stop questioning what God told you Só to do. obedece. Only obey. Faz o que Deus Do mandou what você God told you to fazer. do. Em nome de Jesus. In Jesus' E name. o que ele mandou fazer é que nós preguemos What a did he todas as línguas. say for us to Façamos do? discípulos de To todas preach- as to tribos, preach the línguas gospel. e nação. To all the nations. Make disciples of all nations. Não diga a minha igreja de brasileiro, não Don't posso say my chamar. church Não, querido. is a Brazilian church. I can't call somebody else. Nossa igreja é Our church is multicultural. multicultural. Todos são bem-vindos. Everyone is welcome. Todos são chamados. Everyone is Todos called. estão convidados. Everyone is invited. Para a glória do For nome the de glory of Jesus. the Amém? name of Jesus. Foi o Amen. Espírito Santo It was que the Holy fez Spirit todo esse that encontro did aqui. this encounter E right Deus here. quer usar você para God wants to use you grandes e maravilhosos to do encontros. great and wonderful encounters. Como hoje o nosso Like pastor our pastor Fernando pregou. Fernando preached Se today. você quiser ouvir nossa If you want essa to mensagem listen tremenda da parte to do that Senhor, tremendous message from the Lord, está no Facebook da It is igreja e no in our- nosso Facebook. Facebook page and in the church's Facebook page. Então, na hora certinha, So at the right time, esses homens chegaram These logo men depois arrived. que Pedro tinha tido a right visão. after Peter had the vision, E aí ele não
questionou, ele foi e seguiu He esses went homens. and followed those men. E olha que interessante o And que look- vai acontecer quando Pedro Look how chegar na interesting casa. what No this verso is 26. going to happen when he arrives at the house. No verso Verse 20, 25 diz assim: 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down on his feet and worshipped him. Mas Pedro o But levantou, Peter took him dizendo: up, saying, Stand up, Erga-te, que eu também I sou myself homem. also am a man. Falando com ele, entrou As he Entrou. talked with him, he went in encontrando muitos and reunidos found ali. many that were come together. Gente, que coisa mais linda esse What a Cornélio. beautiful thing, this Cornelius. Ter convidado todo Invited mundo. everyone. Ele não sabia o que ia He acontecer. didn't know what was Ele going só to happen. sabia He just que knew algo ia that acontecer. something was going to Porque o anjo happen. falou, vai buscar esse Because the homem. angel said, Go get this man. E ele então falou, olha, eu vou buscar esse homem, não So- sei o que ele vai fazer So aqui, I não don't sei know o what que ele he's vai like. I dizer. don't know what this man's going to say, Mas but eu I'm quero going que to toda a minha gather família my faça whole parte family. disso. I want them all to be part Eu of quero que this. todos meus I amigos want all façam my parte friends disso. to be part of this. E você? And how about you? Tá comendo todo Are you domingo, eating comendo, every comendo, Sunday? comendo. Eating Sunday after E Sunday? dizendo, uau, que comida boa foi o And culto saying, hoje. wow, what Que palavra what a tremenda. good word. What a wonderful service Mas we e as had. pessoas que What a estão great sem word. alimento? How about the people that have no food? E as pessoas que How não about the people têm alimento That have no espiritual? spiritual food? Você não vai compartilhar o pão Are you com not elas. going to share the bread Você with vai them? continuar não as convidando. Are you going to Ah, continue not pastora, mas já inviting ganhei them? tanto não. Oh, but Pastor, I just heard so many no's before. Mas um dia elas dirão sim. But one day they will say yes. Isso, você só vai saber And disso you're only going to know se você continuar if you convidando. continue inviting E them. esse homem nem sabia o que ia ser And this man falado. didn't even know what was Mas going to be ele said. falou, não But he importa said, o que vai acontecer, eu quero I don't que care todo what mundo happens. I participe. want everybody to be part of it. Mas ele era tão inocente But he was so naive que quando Pedro chegou, ele já that foi adorando a Pedro. when Peter shows up, he began to quickly worship him. E Pedro não ficou, uau, And que Peter was not like, recepção, wow, what a thank you." reception. Thank you. Não, ele falou, fique de pé He que eu said, também sou stand up. homem. I'm a man like you. Eu sou homem como você. I'm a man just like you. Então, essas pessoas que So these people recebem adoração, that receive worship porque são because they a mais They importante are more- figura dentro daquela religião, they're the biggest person in that religion. não está de This is acordo com o que a that is not palavra in nos accordance ensina. with what the Bible teaches us. Se a pessoa é de carne e osso, If someone is flesh and blood, e mesmo sendo um anjo, even if it's an angel, não recebe adoração. they do not receive Porque a worship. palavra diz que nós devemos Because adorar The Bible says, somente worship a God Deus. only. Então, anjos que recebem So, angels that adoração é receive worship demônio, Are demons. é ídolo. They are idols. Ser humano que recebe Human beings adoração não that é receive santo nada. Worship, they're not holy. Porque o santo é Because aquele holy que is the é one santificado pela Who palavra is de Deus. holy, sanctified by God's E a word. palavra de Deus nos And God's ensina word teaches que somente a Deus nós that devemos we adorar. ought to worship God only. Então ele estava ali diante he was de Pedro. there Pedro before já falou, olha, eu sou homem igual a você. Before Peter, and Peter says, I'm a man also. E Pedro vai falar aqui, And Peter is going to tell him, ele começa a falar no 28 assim, he starts by saying them, a quem se dirigiu dizendo, né? Pedro So se he dirigiu said a to esse them, povo dizendo assim, addressed them, saying, vós bem sabeis que é proibido um judeu You know- juntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. You know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. Isso não está na palavra. Isso era o Beloved, this costume is que not eles in the word começaram of a God. ter These are the customs that they began to e have a tomar como verdade. and to receive as truth. Mas mas ele fala assim, And then he says, Pedro fala, mas Deus me "But demonstrou God que a has nenhum showed me homem considerasse comum ou That I should imundo. not call any man common or unclean. Então, você que tem preconceito com So if you have o prejudice nordestino, against com people of preto, another
preto, part of the com country, chinês, against blacks com or indiano, Asians, Chinese, com Indians, russo, quem sabe, Russians, com perhaps, qualquer or any other lugarejo, any qualquer other estado, place, qualquer state, or preconceito com carioca, com prejudice paulista. against people of another state from A your Bíblia está country. falando hoje para nós, não considere essas pessoas comuns, The Bible says, do not consider them common. não considere essas pessoas Don't consider imundas, them unclean, porque Deus purificou a because todos God nós purified all of através us do sangue de Jesus, through the amém? blood of Jesus. Amen. Deus nos vê a todos já God sees us purificados pelo all sangue de Jesus. Purified by the blood of E é Jesus. assim que você deve ver a cada um. And that's how we ought to look Então, at each Pedro other. está dizendo assim, olha, eu tinha racismo, eu tinha Peter nacionalismo. realized, hey, I was nationalistic, I was racist. Eu me racist. achava I melhor, was a eu me racist. achava superior por ser I judeu. thought I was superior because I was a Jew. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem eu devo considerar assim. But God has shown me that I should not call any man common or Aí no unclean. 29 ele diz, pergunto, pois, por que razão vocês me chamaram? So, and then in verse 29, he says, so why is the intent that you have sent me Então, here? até aquele momento, Pedro só obedeceu, ele nem sabia o que So, ele estava fazendo ali, Peter- diante de toda aquela multidão de gentios. Peter was just Toda walking aquela in gente. obedience. He didn't even know what all these people were there, what he was to do there. Mas ele não perdeu a oportunidade. But he queridos. didn't waste his opportunity. Quando Cornélio explicou para ele o que When aconteceu, Cornelius que ele viu um explained anjo, que about aconteceu the isso, angel and what God had done, ele vai no 34 e diz in assim, 34 então he falou says, Pedro novamente, que ele diz he assim, says it again, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Peter says then, of a truth I perceive that God is no respecter of persons. Quando ele escutou When he heard o the testemunho de testimony Cornélio, da from visão que Cornélio Cornelius, teve de the um vision anjo, he had of the angel, como aconteceu, how o que it ele all ouviu, had happened, ele falou, gente, he eu was agora like, tenho certeza que Deus não folks, faz acepção de pessoas. now I'm certain that God doesn't have a respect of person. He doesn't have a preferred people. E é isso que o Espírito Santo está falando para nós hoje. Deus não faz And acepção de that's pessoa. what God is telling us today. God is no respecter of No persons. plano de Deus In the- está incluído a in the todos. Plan of God, all are E você included. não pode And fazer you acepção de cannot pessoas. be a person that Você has a não pode preference. escolher, olha, na minha casa não entra in esse my tipo de house, gente. I don't welcome these types of people. E por falar nisso, qual And- foi a última vez? And talking about it, Ou when was the uma last única time, vez. or when was the time, if there was ever a time, Que você comeu pão com that alguém you de ate, outra nacionalidade. bread with someone of another Nós estamos nationality? tendo uma oportunidade única, nós que moramos We aqui nos are Estados Unidos. having a unique opportunity. Those who are Nós living in the United podemos States, conhecer we can pessoas know de todas as people nações. of all nations, E nós precisamos and we comer o must pão juntos. eat bread together. Pedro, quando recebeu aqueles When Peter, dois escravos e aquele soldado, ele welcomed those men, those ele three men. chamou essas pessoas para He- ficar com ele, They para stayed with viajarem no him dia to seguinte. walk together the next day. E Deus espera isso de nós, So amém? God queridos? expects that from us, beloved. Então, ele fala isso, olha, Deus não faz acepção. Agora eu tô vendo que Deus God- realmente não faz So acepção. he says, I realize now that God has no preferred people. E aí Pedro começa a pregar o evangelho. So Peter begins to preach the gospel to E é them. isso que Deus faz. Deus cria oportunidades And para a that's what gente God estar com does. He pessoas, gives you opportunities to be with other people, para a gente compartilhar o nosso maior for you tesouro, to share your biggest treasure, que é Jesus. which is Jesus. O evangelho das The boas gospel, the novas. good news. E Pedro fez isso. And that's what Peter did. E o mais interessante é que And quando what's Pedro estava no meio do seu most sermão, interesting is that as Peter was in the middle of his e na sermon, parte mais legal que isso, and at the coolest place, beloved, porque foi na Because hora que ele estava falando right when he was saying sobre pecado. about sin, he was talking Olha no about verso sin. 43. Look at verse 43. Porque ele vai falando da ressurreição de begins Jesus, ele vai Talking falando about the resurrection of da Jesus morte de Jesus. and the death of Mas no Jesus. 43 ele But fala in assim: 43 he says, dele todos os profetas dão testemunho To que him por meio do seu give nome all the prophets witness that through his name
Todo aquele que nele crê Whosoever recebe believeth in remissão him do pecado. shall receive remission of sins. Na hora que ele estava falando As he was que saying em Cristo that in nós Christ temos a remissão we dos nossos have pecados, remission of dos sins, nossos of pecados. our sins, Diz no 44, In verse 44, ainda Pedro falava estas while coisas quando Peter yet spake these words, caiu o Espírito the Santo Holy Ghost sobre fell todos on all que of them ouviam a which palavra. heard the word. Oh, glória a Deus. Oh, glory to God. Não precisou Pedro, agora eu vou orar com Peter imposição de didn't have to mãos go para você say, I'm gonna receber, vocês pray receberem o now Espírito Santo. with my hands and touching you Queridos, so foi that you algo receive Holy Spirit. totalmente It was sobrenatural, something totally, inesperado. Supernatural and unexpected. No meio da pregação, As he was preaching, na hora que se falava de remissão right de as he pecado, was saying, talking about remission of sins, o Espírito Santo the caiu Holy Spirit sobre fell aquelas upon pessoas. them, all of them, E elas foram cheias and they do were full Espírito of Santo. the Holy Spirit. Uhul! Woo-hoo. Não foi obra de homem. There was not a work of human beings. O Senhor veio sobre todos The eles. Lord came upon all of them. E é assim que Deus faz. Deus That's how não God does it. God precisa doesn't need que a gente tenha uns planos mirabolantes. God doesn't need our big tricks. Deus tem os seus meios de God alcançar todos has aqueles his que Ele ways quer. Amém? to reach the people that he wants. Amen. Então eles foram cheios do Espírito Santo. They were filled with the Holy Spirit. E aí os fiéis que eram da circuncisão, ou So, seja, alguns gentios seguiram a Pedro, So mas eram some- já eram gentios convertidos ao judaísmo. So can you say that again? Alguns So gentios some- circuncidados, ou seja, que já Jews, eram do judaísmo, judeus, por conversão, some Gentiles that had been converted and were circumcised already, estavam com Pedro. were with Peter. E esses fiéis que eram da circuncisão, And these- que vieram com Pedro, admiraram-se, eles ficaram, pious men porque também sobre were os gentios foram admired derramados o that dom do the Espírito Santo. Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also, E no 46 diz assim, pois os ouviam falando em línguas because they heard him speaking in tongues. e agradecendo a Deus. And magnifying God. Então Pedro perguntou Pedro, So Peter asks, porventura pode alguém recusar a água para que can não any man sejam forbid water batizados estes que, assim that como nós recebemos o these Espírito should Santo? not be baptized which have received the Holy Ghost E as ordenou well que as we? fosse batizado em And nome he de Jesus commanded them to Cristo. be baptized in the name of the Lord. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. They prayed then prayed they him to tarry certain days. Nós terminamos esse capítulo And we conclude this chapter falando isso, que eles saying this, foram beloved. batizados nas They were águas, baptized in the water, mas primeiro eles foram but batizados com o first Espírito they were Santo. baptized in the Holy Spirit. Porque a gente não pode botar Because we o Espírito can't Santo numa caixinha e falar, put olha, Deus só God, pode put Holy agir assim. Spirit in a Deus só box. age assim. God only works Deus this way. age como Ele God quiser. works in whatever way he Para de wants. querer colocar trying Deus to numa put caixa e dizer God Deus in a só box pode trabalhar dessa And forma. believing that he can only work a Deus certain way. pode fazer como Ele God can quiser. do as he Aquelas pleases. pessoas não precisaram de These nenhum curso people para serem didn't- batizadas nas águas. Didn't need any course to be baptized in the waters. Aquelas pessoas These nem people mesmo didn't pediram even para ser batizadas com o Asked Espírito to be Santo. Elas baptized with the nem Holy Spirit. conheciam They didn't isso. even know who the Holy E Spirit eles was. receberam o And Espírito they received the Santo Holy no Spirit meio de uma in the middle of mensagem, a no message. meio, In e the que middle. Deus faça isso na nossa And may God igreja. do that in our Que church. no meio da That in pregação the da middle palavra of de the Deus, o preaching of the Espírito Word of Santo God, venha the com Holy poder Spirit sobre a igreja comes in power upon the church. e batize os que Baptizing creem e até os que those nem sabem o que é. that believe in those that even don't know what that is, E who he o is. último texto diz que eles convidaram, eles And pediram they invited, para que aqueles irmãos they que estavam com asked, Pedro e Pedro they pleaded that those men that were with Peter permanecessem com ele. and those men would stay with E them. agora, Pedro, que And antes now era Peter, who was racista, a nacionalista, nationalist, a racist, agora perhaps, estava ali was comendo now pão eating e ensinando as and verdades. teaching the truths Amém? of God's word.
Que Deus possa usar essas palavras para May te God abençoar e use abençoar these todos que words ouvirem. to bless you and bless those Para que nós who are sejamos listening, como Jesus so that we would be like e como Jesus, Pedro nos ensinou nesse and capítulo. as Peter is showing us to be in this Que chapter, Deus veio para todos that God came to all, e Deus quer usar nós para and salvar God wants to use tantos us quanto Ele to quiser. save Não as many importa as de possible, que país eles no matter sejam. where they're from, Amém? Ou de Amen. que estado, ou de or que whatever bairro, state, or wherever they're ou qual from, status social. or their social status. Você só precisa abrir a sua boca You need to just open your mouth e mostrar o amor de and Deus show people the love of através das God boas novas de through the salvação. good news of salvation. Amen. Want to Amen. say something, honey? No, let's pray. Let's pray. Can you pray? Yeah. Thank you. Father, when Pai, you created human quando beings, tu criaste o ser humano, you created us tu in a criaste a creative nós way, de uma forma criativa. and you said it was good. E tu disseste que era bom. And God, you created people E tu criaste of all pessoas de kinds, todos os tipos, of all kinds of appearances, de todo tipo de aparência, because that was in your heart. porque isso estava no seu coração. And you also E também have in your heart estava no seu coração a love for o all the amor nations, por todas as nações, because you love people, porque God. tu ama as pessoas, You Senhor. love people. Tu ama as pessoas. So, Father, today, Então, Deus, hoje, all who are listening, all of us, todos nós que ouvimos, a todos que ouviram, Lord, we repent nós nos arrependemos for having been so thick-headed, e por sermos uma cabeça tão pequena, so ignorant tão ignorantes, of thinking there's a difference de acreditarmos que há diferença, when in reality you died for us quando all, na verdade tu morres por todos nós. and all are equally important to E you, para ti, Senhor, nós somos igualmente importantes. and you are no respecter of persons. E tu não faz acepção de pessoas. So we repent, Então nós nos arrependemos and we declare, God, e nós declaramos, Deus, that we want to be vessels of blessing que nós queremos ser vasos de bênção to anyone, para qualquer um, any nationality, qualquer nacionalidade, any language, qualquer língua, any nation qualquer nação that comes our path, Lord. que venha ao nosso caminho. They are valuable to you. Eles são valiosos para ti. We let go. E nós, Right now. nós soltamos agora e deixamos ir We let go of any prejudices, qualquer racismo, any prejudice towards preconceito anyone por qualquer pessoa that you have died for. que tu tenhas morrido por elas. And we declare, Lord, E nós declaramos, that Senhor, we want to be a blessing que nós queremos ser uma bênção to all. para todos. If there's anyone listening E se tem alguém nos ouvindo who has hardened their heart que tem um coração endurecido towards people of other por other algum tipo nations de or other nação appearances, ou por algum tipo de aparência, Lord, I just pray right now Senhor, eu a oro conviction agora of the uma Holy Spirit convicção dada pelo Espírito Santo through this word através desta palavra, will break into their hard hearts que seja quebrado o seu coração endurecido and let them they see others as you see them. e que elas consigam ver a outros como tu vês. In Jesus' Em nome name, de Jesus. amen. Amém. Amém. Amen. Amém, queridos. Tenham uma ótima semana. Deus Have te a blessed abençoe week. muitíssimo. God bless you Compartilhe greatly. se Share você foi this abençoado. if you were blessed. Deus abençoe sua família, God sua bless you semana. and your family this week and always. Deus abençoe. God bless. Amém.